Cronograma Bíblia Todo Dia, Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos ver primeiramente sobre a tentação de Jesus e aqui, mais uma vez, é um texto bastante conhecido dos demais evangelhos que nós já lemos, Mateus e Marcos. Como eu falei para vocês, esses três evangelhos, eles são sinóticos, são evangelhos que se complementam, que falam basicamente a mesma coisa, porém com detalhes importantes. Jéssica, se eu já li Mateus e você diz que Marcos e Lucas trazem basicamente as mesmas coisas, eu não preciso ler? Claro que você precisa ler, porque eles contam de formas detalhadas. Um traz um detalhe a mais, um traz um detalhe a menos. Nós vamos vendo que os textos se complementam, né? E por que João não fica nesse evangelho sinótico? Porque João já é um pouco mais diferente. Nós vamos ver que existem textos que só estão em João, não estão nos outros evangelhos. Por isso ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, mas ele é um dos 4 evangelhos. Na tentação de Jesus, nós vemos que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo antes, né? Que foi na época do seu batismo. E ali ele foi levado pelo Espírito ao deserto. É interessante que não foi Satanás que levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito, tá? O Senhor revestiu e depois levou ele. Quando o Senhor, amados e amadas, nos permitir passar por provações, se a aprovação parte da permissão dele, ele vai nos revestir, ele vai nos ungir, ele vai nos capacitar para passar por isso, tá? Satanás, ele tentou, mas não foi ele que levou Jesus ao deserto. E aí nós vamos ver que o Senhor, ele vai sempre rebater as tentações de Jesus no deserto com a palavra. Por isso que é interessante nós estarmos cheios do Espírito Santo e nós conhecermos a palavra de Deus. Porque aquele que conhece a palavra de Deus não perde para Satanás, tá bom? E aí ele vai oferecer, né? Ele vai oferecer, versículo 7 vai dizer: então se você me adorar, tudo será seu. Satanás, ele faz isso conosco também. Ele nos promete coisas, ele quer nos dar coisas, ele chama a nossa atenção com os olhos, com a ganância que há dentro de nós, porque nós somos seres humanos falhos. E ele quer muitas vezes nos oferecer algo, mentiras, ilusões, para que nós o adoremos, né? E levar as nossas almas para o inferno. E aí o Senhor, ele repreende. O Senhor repreende. E no versículo 12 é interessante que ele vai dizer assim: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ou seja, aqui no deserto, Satanás se retirou porque Jesus não cedeu e o rebateu com a palavra de Deus, mas em outras ocasiões Satanás estava presente, né? Satanás ele estava ali sempre rodeando Jesus, porque ele sabia que ele era uma grande ameaça para ele. Depois nós vamos ver que Jesus, versículo 14 e 15, ele é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito e voltou no poder do Espírito, né? E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ali começou realmente o ministério de Jesus. Porque Jesus nasceu, o seu ministério começou ali mais ou menos na volta dos 30 anos de idade, certo? E aí foi aí nesse momento que Jesus começa dos 30 aos 33 e pouco, realmente espalhar, as pessoas conhecerem, as pessoas buscarem, as multidões o segui-lo, até o ponto dele chegar na cruz. Não é isso? Então hoje é esse o nosso rápido resumo. Que Deus abençoe vocês.